Nacional, a rádio do Brasil. Olha aí, o timaço nacional. Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Valeu, então, são 8h05, está começando para você o programa No Mundo da Bola, no dia que o Filipão convocou a seleção brasileira para a Copa das Confederações a partir do dia 15 de junho, Brasil e Japão, no Estádio Nacional Mané Garrincha, no Distrito Federal, em Brasília, e a final acontecendo possivelmente com o Brasil no dia 30 de junho, no maior do mundo, Estádio Mário Filho, o Maracanã. Estaria ao lado do Valdir Luiz, do Felipe Deschamps, com a produção do Fábio Lisboa, Luiz Ferreira na mesa de áudio, o controle geral do Rafael Espíndola e Ivan Roberto. Eu não vi o Rafael por aí, não. Coordenação de Esporte, Felipe Deschamps Dias, coordenação geral do Marcos Gomes. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Joga com o coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Carlos Bassi. 8h06 no Rio de Janeiro. A pergunta da semana começa a partir de hoje aqui no programa No Mundo da Bola e vai até quinta-feira. E vai valer um exemplar do Almanaque Brasil de todas as Copas, né? Um grande almanaque que você vai conferir aqui. Conferiu ontem o papo com o escritor desse Almanaque Brasil de todas as Copas, o Luiz Pimentel, me lembra aqui o nosso Fábio Lisboa. E o telefone para você ligar é o 21, código do Rio, 2461-1011. Você gostou da convocação da seleção brasileira para a Copa das Confederações? Ligue e participe, tem até quinta-feira para você falar o que você quiser. Você gostou da convocação da seleção brasileira para a Copa das Confederações? 21, código do Rio, 2461-1011. E no perfil no Face também você pode concorrer a um exemplar do Almanaque Brasil de todas as Copas do Luiz Estevão. Além disso, curta a página Luiz Pimentel, desculpa. Estevão, não, é Pimentel. Além disso, curta a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Participe também via Twitter no @EBC Esportes. Baixe o aplicativo Rádio Nacional, a Rádio EBC para o seu celular e ouça a Rádio Nacional em qualquer lugar. É Luiz Pimentel, não confunda o nome. 8h07. Olha aí, convocação da seleção brasileira feita hoje no Hotel Sofitel, no posto 6 em Copacabana, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Tivemos a convocação do Luiz Felipe Scolari, o técnico da seleção do Brasil para a Copa das Confederações. Essa convocação que acontece para essa competição do dia 15 de junho a 30 de junho. Goleiro Júlio César, do Queens Park Rangers, o Diego Cavalieri do Fluminense, Jefferson do Botafogo, zagueiros Thiago Silva do Paris Saint-Germain, o Hever do Atlético Mineiro, Davi Luiz do Chelsea, Dante do Bayern Munique e laterais Daniel Alves do Barcelona, Jean do Fluminense, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meio campo, Fernando do Grêmio, Hernanes da Lazio, Luiz Gustavo do Bayern Munique e Paulinho do Corinthians. Meio atacantes e também atacantes, Jadson de São Paulo, Oscar do Chelsea, Lucas do Paris Saint-Germain, Hulk do Zenit, o Bernard do Atlético Mineiro, Leandro Damião do Internacional, Fred do Fluminense e Neymar do Santos. Está aí a seleção que vai para a Copa das Confederações. 8h08 no Rio.
Grêmio, então, tá conosco o Valdir Luiz, que não esteve presente lá, então vou fazer o seguinte, vou inverter hoje. Felipe Deschamps começa porque ele esteve presente lá, inclusive na convocação ao lado do Rui Fernando, na apresentação do programa Bate-Bola Nacional Especial, desde as 11 da manhã. Rui Fernando comandou o bate-bola, o Felipe Deschamps, Alberto Léo e o Thiago Barato, que está conosco também aqui nos estúdios nessa noite desse dia 14, dessa terça-feira, dia 14 de maio, e ele esteve presente nessa convocação. Felipe Deschamps Dias, boa noite. Boa noite, Borges. Boa noite, Valdir, amigos do Mundo da Bola. E Borges, estive lá hoje, como você falou, fizemos um programa muito legal, um bate-bola especial, a partir de 11 horas, nessa convocação da seleção brasileira, que é uma prévia, né, do que teremos na Copa do Mundo. Né? E uma convocação, Borges, na minha opinião, uma boa convocação. Né? Antes do anúncio oficial, que aconteceu às 11h40 da manhã, né, eu, Rui Fernando, Alberto Léo e Barata, a gente conversava no ar, e eu dei aqui a seleção que eu achava que ele iria convocar. Errei por 2 nomes. Né? Um que realmente poderia errar, o Ramírez ficou de fora, para o Luiz Gustavo entrar, e o outro erro que eu tive foi a grande surpresa da noite, foi a não convocação do Ronaldinho Gaúcho, que vem tendo ótimas atuações pelo Atlético Mineiro, é atualmente hoje, no momento, eu acho o melhor jogador na atividade do futebol brasileiro, e ficou de fora para a entrada do Bernard. Não gostei da ausência do Ronaldinho Gaúcho, mas por sua vez gostei da inclusão do Bernard, um jovem talento que vai sendo aí lapidado num torneio da envergadura da Copa das Confederações, já pensando na Copa do Mundo. É uma seleção jovem, uma seleção com a média de idade de 26 anos, e que apenas 4 jogadores disputaram a Copa do Mundo. O caso do Júlio César e do Daniel Alves, que já foram inclusive titulares da seleção nas 2 últimas Copas do Mundo, e o Thiago Silva e o Fred. Esses dois, o Thiago Silva banco em 2010 e o Fred banco em 2006. Então uma seleção aí ainda muito, muito jovem, mas que pode render bons frutos aí na Copa do Mundo. Outro ponto positivo, Borges, nessa convocação do Filipão, ele escalando 4 jogadores de meio campo, apenas 4 jogadores de meio campo defensivos, mas ainda assim são jogadores com qualidades ofensivas muito boas, como o caso do Paulinho, que hoje é o melhor jogador do Corinthians, fez um gol aí no último jogo, e vai bem à frente, apoia muito bem o ataque, habilidoso. O mesmo pode-se dizer do Fernando, do Hernanes e também, por que não, do Luiz Gustavo. E convocando aí 8 jogadores com características ofensivas de meia e também atacante, né? O caso do Jadson, do Oscar, do Lucas, do Bernard, do Leandro Damião, o Hulk, o Fred e o Neymar. Todos jogadores ofensivos. Então, mesmo que o Filipão tenha aí as suas características defensivas, vai jogar com 2 cães de guarda, mas eu acho que a gente vai ter uma seleção ofensiva, aí com qualidade do meio campo, um time já desenhado, com o Júlio César no gol, com o Daniel Alves na lateral, o Marcelo na outra lateral, um miolo de zaga com o Thiago Silva e também com o Davi Luiz, e na frente ali o Fernando e o Paulinho, 2 jogadores que sabem jogar e que também sabem marcar, e na frente eu acho que ele deve formar ali o quadrado ofensivo com o Oscar, com o Bernard, o Fred e o Neymar. No papel é uma ótima seleção. Resta ver agora se o Filipão terá tempo hábil, né? Serão apenas 2 amistosos, no dia 2 de junho contra a Inglaterra no Maracanã, e depois no dia 9 de junho na Arena do Grêmio contra a França, e aí a estreia da seleção no dia 15 de junho contra o Japão, lá no Estádio Nacional Mané Garrincha. Então ele tem pouco tempo para trabalhar esse time. Vamos ver o que podemos esperar dessa seleção na Copa das Confederações, que sabemos, não é uma competição muito importante, mas teve gente que já caiu porque perdeu a Copa das Confederações, né, Borges? Com certeza. 8h13. Ele vai pintar no pedaço, estará comigo, ao meu lado, lá no estádio municipal, radialista Mário Helênio, no estádio municipal de Juiz de Fora, né? Vamos conferir ele que sabe o que diz. Esse cara sou eu. Bom dia, Luiz. Faltam poucas horas para estarmos juntos. É verdade. Boa noite, Borges. Um abraço para você, para o Felipe e para os ouvintes ligados nesse programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu vou falar do Flamengo, que é o jogo que nós vamos fazer amanhã, e tem todas as condições de passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Só se acontecer um dilúvio, Papai Noel chegar em junho, que o Flamengo é muito melhor que o Campinense.
Flamengo que está se reforçando, com o Barata vem anunciando aí diariamente, alguns reforços que são mais apostas, eu não diria reforços, tirando o Marcelo Moreno, são apostas. Mas apostas, o nome já diz, pode dar certo. Brilhar no Campeonato Paulista, mas há uma diferença, você jogar no Mojimirim, você jogar no Atlético Sorocaba, você jogar no 15 Piracicaba e jogar no Flamengo. Já vi jogadores não sentirem, mas já vi outros sentirem a mudança de ares e principalmente o peso da camisa do Flamengo. Mas para amanhã, o Flamengo é o grande favorito, sem dúvida alguma, é o favorito, tem um time melhor que o Campinense, e se jogar, não precisa jogar muito não, se jogar 70%, ganha do Campinense e passa de fase na Copa do Brasil. Valeu, Valdir Luiz, 8h14, e o pessoal está respondendo, você gostou da convocação da Seleção Brasileira para a Copa das Confederações? Vai ganhar o almanaque do Brasil e todas as Copas do Luiz Pimentel, acertei o nome agora, Luiz Pimentel, que é o autor do almanaque Brasil de todas as Copas. Você está conosco o Márcio Guedes, comentarista da TV Brasil, participando conosco, mas eu já vou dizer para ele algumas colocações do pessoal no Face aqui. A Laura Saraiva afirmou que gostou, pois está coerente com os critérios adotados pela Comissão Técnica da Seleção. Para você também, Márcio Guedes, pela internet, o Marcelo Guedes, que não é o Márcio Guedes, é Marcelo Guedes, afirmou que a convocação foi perfeita, pois não dava para ser enganado pelo Ronaldinho. E quem também gostou da não convocação do Ronaldinho foi Henrique Laudiano, que diz que o jogador do Atlético é um enganador. 8h15, Márcio Guedes, boa noite, obrigado pela sua presença. Afinal, você gostou ou não gostou? Boa noite. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite ao Valdir Luiz. Boa noite, Márcio. Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. Olha, a coisa é muito polêmica e pode dar margem, qualquer tipo de avaliação para um lado ou para o outro. Eu acho que era um momento muito bom do Ronaldinho e, se levarmos em conta o nível atual de atuações, ele merecia convocação. Agora, se iria dar certo ou não, talvez fosse sua última chance, não é? Eu, por exemplo, se fosse o técnico, eu levaria o Ronaldinho agora. Talvez deixasse o Luiz Gustavo, porque eu acho que com ele ou sem ele não vai fazer a menor diferença, não fede nem cheira. E o Ronaldinho seria sempre a possibilidade de uma arma qualquer, mesmo na reserva, para o Ronaldinho entrar em campo. Até porque com o Bernardo a coisa podia funcionar melhor. Eu acho a convocação em geral, convocação óbvia, foi boa, não tem muita coisa a colocar em dúvida. Por exemplo, Pato ou o Damião, ele optou por um jogador que é mais centroavante, mais assim, o Pato anda mal, sempre falha em seleção, está na reserva do Corinthians. A outra possibilidade de dúvida seria a improvisação do Jean na lateral, ou trazer, digamos, o Rafael, ou trazer o Adriano. Ele preferiu improvisar o Jean, até porque terá uma outra alternativa para a posição de meio campo. Então está tudo certo. Eu acho que os jogadores são esses mesmos que estão aí. Abre-se a possibilidade até do Bernard como titular agora, porque ele pode pensar no meio campo Fernando, Paulinho, Oscar e Bernard, com o Neymar e o Hulk na frente. Acho que teremos uma boa seleção agora. Uma seleção renovada, pode correr risco por causa disso, porque os principais jogadores estão na faixa de 20, 21 anos, né? Caso do Neymar, caso do Oscar, caso do Bernard. Quer dizer, é uma renovação, é interessante isso aí. Houve até uma certa coragem do Felipão, tentando até repetir aquela jogada dele de deixar o Romário de fora da Copa de 2002. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu convocaria o Ronaldinho pelo nível dele, eu acho que não teríamos nada a perder. Ô Márcio, fala. Primeiramente, boa noite, Márcio. Saudações aí, prazer falar contigo. Ô Márcio, eu estranhei a ausência do Ramires, que é um jogador de alto nível, vinha jogando inclusive como titular com o Mano Menezes, e estranhei também ele optar pelo Jean e não levar um lateral específico. O Jean é volante, ele quebra um galho na lateral direita. E outra coisa que me chamou a atenção foi a não convocação do Jô, que está fazendo. Ele hoje vive um momento muito melhor do que o Hulk. E eu concordo com você. Futebol, você tem que convocar os melhores no momento. Se ele não foi bem na seleção, mas ele está maravilhoso no Atlético Mineiro, né, Márcio? Exatamente. Talvez o Filipão tenha um pouco de medo de chamar muita gente do Atlético, porque o Jô, eu diria que há 2 meses aí, ninguém podia imaginar o Jô em seleção. Então, 3 ou 4 boas atuações, de repente o Jô está na crise da onda. Acho um pouco perigoso de repente promover o jogo dessa forma. Vamos esperar um pouquinho mais. Acho que o Fred está na frente dele. O próprio Hulk é um jogador tecnicamente limitado, mas na seleção ele sempre vai bem.
sempre adiciona força, coragem, também acho que é uma alternativa diferente. O Ramires até merecia a convocação, mas também acho que estamos bem servidos ali com o Paulinho, com o Nanes, o próprio Jadson. O Ramires, houve um problema dele qualquer com o Felipão aí há pouco tempo, numa apresentação que ele se atrasou. Acho que isso deve ter contado também para a sua ausência. Mas acho que não vai ter muita importância se ele está presente ou não. Não vão perder ou ganhar a Copa por causa disso. Eu acho que a convocação, em geral, foi boa. Esses são os melhores jogadores, mais ou menos, que nós temos mesmo. E a grande polêmica ficou por conta do Ronaldinho, porque se você fizer uma enquete aí, hoje, 50% das pessoas está reclamando da ausência dele. 50% vibra achando que é isso mesmo, que ele já está passado, que é hora de renovar. E de repente, quem está certo? Eu confesso a você que eu mesmo não tenho convicção definitiva de quem está certo, meu caro Valdir Luiz. Correto, Márcio. Inclusive o pessoal está falando aqui de que não gostaria dele, que é enganador, mas tem muito torcedor aqui do Flamengo também. Eu sou rubro-negro, mas claro. Tem muito torcedor do Flamengo achando que ele é enganador porque saiu do Flamengo. Mas saiu do Flamengo por problemas financeiros, não de futebol, até apresentou futebol, até jogou um bom futebol, não tão quanto bom como ele está jogando no Galo, mas de qualquer maneira foi um belo trabalho também. Agora, o Borges, agora a reclamação em relação ao Pato, eu não aceito muito, o Pato, nem no Corinthians está titular. O Pato está nadando em outro lugar. Exatamente. E o Ganso sumiu do mapa, está mais longe na Lagoa, entendeu? E o Pato também está no meio da Lagoa, pode ser que breve ele possa voltar, mas no momento não dá para reclamar não. Tem que nadar muito. Se o Filipão perder a Copa das Confederações, se jogar mal, todo mundo vai falar, cadê o Ronaldinho, o Ronaldinho que tá aí e tal. E se ganhar, todo mundo vai esquecer, assim como esqueceu o Romário depois da Copa de 2002. Felipe. Agora, Márcio, Felipe, tudo bem, Márcio? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então, agora a não convocação do Ronaldinho, Márcio, acho que, pensando pelo lado do jogador, tem dois aspectos, né? Ou ele fala, já joguei 3 Copas do Mundo, tá bom, né? Deixa pra lá. Ou então, ele, pelo contrário, ele se motiva ainda mais para provar ao Filipão que ele tem que estar no grupo de jogadores que vão jogar a Copa do Mundo ano que vem, né? Olha, isso é verdade, mas por outro lado também, meu caro Felipe, o Ronaldinho, ele recebeu algumas chances, já não era Filipão. Pelo menos 2 chances boas e as 2 ele desperdiçou. Eu achei ele muito apático, muito abaixo daquilo que ele faz no Atlético Mineiro. E nem adianta você dizer, não, porque no Atlético tem esquema para ele. Não, eu acho o craque. Ele tem que se impor em qualquer contexto, seja ele favorável ou não. Então eu não achei o Ronaldinho tão entusiasmado, tão afim de provar esse lugar meu quando ele foi convocado nessas últimas vezes aí. Então acho que exatamente por isso o Filipão deixou ele um pouco mais de molho, mas é claro que se ele continuar brilhando aí, e a seleção não for tão bem na Copa das Confederações, eu não tenho dúvida que ele pode voltar, que até o Pato pode voltar. Futebol muda a cada 15 minutos, assim como a vida, né, meu caro Felipe? Com certeza. Ô, meu querido Márcio, um abraço. Eu sei que você vai estar aqui na TV Brasil, no Repórter, né? Repórter Brasil. Repórter Brasil, no telejornal da TV Brasil, das 21 às 22. Falando da seleção. Estou encaminhando para fazer um comentário no programa sobre a convocação da seleção. Valeu, um abraço, Márcio. Um abraço, sempre um prazer estar com vocês, grandes profissionais e meus amigos. Valeu, um abraço. 8h22, vamos falar então dessa convocação, porque o Filipão deu uma entrevista coletiva logo após a convocação no Hotel Sofitel, no posto 6, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, lá em Copacabana. E o nosso Thiago Barata esteve presente. Boa noite, Barata. Boa noite, Carlos Borges. Uma boa noite para todos os amigos ouvintes ligados neste programa no Mundo da Bola. Boa noite, Barata. Boa noite, Valdir, Felipe. Boa noite, Barata. Um grande abraço para vocês. Com relação a essa convocação, o assunto principal da entrevista coletiva hoje, logicamente, foi a ausência do Ronaldinho Gaúcho. Mas o Filipão tem o costume de não falar sobre jogadores que não estão na lista. Ou seja, ele evitou falar sobre o Ronaldinho. Disse que foi uma opção dele e que realmente optou por não convocar o camisa número 10 do Atlético Mineiro. Sem dúvida alguma, talvez a grande surpresa dessa convocação foi a ausência do Ronaldinho Gaúcho. E um fato levantado durante a entrevista coletiva, inclusive o Márcio Guedes falou sobre esse assunto, é a pressão que pode ser criada pós-Copa das Confederações se o Brasil não for bem. Logicamente vai se criar aquele clima. O Brasil foi mal porque o Ronaldinho não estava na Copa. Felipão, no entanto, agora no som do No Mundo da Bola, deixa claro que não está preocupado com esse tipo de pressão. Vai ser diferente? Se não der certo, é o normal que vai acontecer. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu sou sabedor disso. Se eu convocar A, B ou C,
e não deu certo, mesmo que eu leve aquele que o jornal deseja, que o televisão deseja, vai ser, o pau vai comer. Eu sei disso. Então, o que adianta eu tá agradando A, B ou C e eu ter dor de barriga? Não tenho dor de barriga, convoco quem eu quiser e se está errado, vocês façam aquilo que vocês acharem que tem que fazer. Pronto. Muitas vezes a gente é contestado pela escolha de A, B ou C. Na seleção portuguesa eu era muitas vezes contestado porque escolhia o Costinha como meio campo. Só que o Costinha me dava tudo aquilo que eu precisava de um volante. Ele fazia tudo aquilo que um volante tem que fazer e dava tranquilidade ao resto dos jogadores de meio e ataque. E era contestado mesmo na sua equipe, mas a validade para a equipe era maior do que qualquer outra coisa. E essa é o nosso critério, a validade para a equipe, o bem-estar da equipe, como a equipe pode se comportar com A ou com B. E aí vem a escolha. Ô Valdir Luiz, essa declaração na pressão, ele declarando que ele sabia que ia receber essa pressão do Ronaldinho. Agora ele tá ali para isso. Agora, lógico, eu queria ver o nosso Filipão ganhando um saláriozinho mínimo. Aquele pequenininho. Ele trabalhando no São João da Barra, com essa mesma postura. Tá bom, não, vocês vão vir me cobrar quando o senhor não perder. Lógico, vocês com todo respeito, ele falou, dane-se, né? Quer dizer, eu faço o que eu quiser, não for ganhar. Quer dizer, eu acho o seguinte, ele tem o direito de convocar quem ele quiser, que ele é o treinador. Mas ele também tem que saber agora que ele vai ser questionado, ele vai ser incoerente. Que ele falou de Kaká, eu não posso convocar os dois, mas um convocarei. Não convocou nenhum dos dois. E outra coisa que eu aprendi, o Borges, Felipe e Barata, desde que eu acompanho futebol já vai há algum tempo, desde menino, que seleção é momento. Você convoca os melhores. O Ronaldinho tá arrebentando no Atlético Mineiro. Não foi bem na seleção, mas foi bem no Atlético. E o Neymar, que não tá jogando bem nem no Santos. Eu fiz os últimos 3 jogos do Santos, o Santos ganhou 2 nos pênaltis. E agora contra o Corinthians, ele passou 45 minutos sem tocar na bola. Você não falou uma vez sequer o nome dele. Então, não é por aí. Vamos ver os critérios. Então, o que me incomoda na seleção brasileira e na CBF, que é uma caixa preta, são os critérios e critérios, Borges. É isso aí, Felipe, fala. O que eu queria registrar aqui, olha só, o Filipão não é um técnico iniciante, ele é campeão do mundo, treinou a seleção de Portugal, técnico tarimbado, experiente, ele não está nem um pouco preocupado com pressão, né? Ele não levou o Romário em 2002, que a pressão era muito maior, o Romário era um jogador muito mais pedido pela torcida do que o Ronaldinho Gaúcho é hoje, ele não vai se preocupar agora na não convocação do Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações. Agora a explicação... Ele só tem que ter o seguinte, o Felipe, eu concordo com tudo isso que você falou, ele tem que ter postura e educação para receber as perguntas boas e ruins. E o detalhe da questão não convoquei o Ronaldinho Gaúcho por isso. Esse negócio é que nem tá com dor de barriga. Quando analisa o jogo, ele só tá jogando mal por isso, claro. Então, o Ronaldinho Gaúcho, por que não foi convocado? Ninguém perguntou por que o Dedé não foi convocado. Alguém perguntou? Não. Perguntado sobre o Ronaldinho. Por quê? Porque o Ronaldinho tá jogando muito e o Ronaldinho é o Ronaldinho. Porque ontem eu e o Alberto Léo falamos aqui com você o seguinte, dificilmente eu acharia que o Dedé seria convocado. Porque o Dante, o Thiago Silva e o Davi Luiz vivem momentos melhores. E além disso, o Hever tá voando, né? O Dedé seria... Dedé teve um ano terrível até o momento de 2003. Isso não era normal, que ele tinha que explicar. Isso não é uma característica exclusiva do Filipão. Isso tem acontecido com vários técnicos. Que chegam ali. E isso é uma estratégia em conjunto com a diretoria da CBF e também com a assessoria de imprensa para se valorizar os jogadores que foram convocados. Vamos se falar do grupo que vai à Copa e não dos que estão fora do grupo. Mas ninguém falou, porque um monte deles que foram convocados em todos os jogos que o Filipão comandou agora dessa seleção brasileira que vai à Copa das Confederações, vários deles estão fora dessa lista de 23, mas só falou-se do Ronaldinho, porque é o Ronaldinho Gaúcho. Pelo momento que ele passa também, né, pelo momento que ele passa. Você, meu querido Tiago Barato, mais uma do Filipão? Sem dúvida alguma. Mas ele tá calmo agora. Tá calmo. Mas até em cima disso, o Filipão não descartou o Ronaldinho Gaúcho para a Copa do Mundo. Deixou claro que ainda vai estudar pelo menos uns 6 ou 7 nomes que atuam no leste europeu, lá na Rússia, enfim, na Ucrânia. Ele falou tem o PPV da Ucrânia? Ele falou que quer estar em loco. Quer ver os jogos para tentar entender. Quer viajar, que nem aquele amigo meu, o Godinho, adora a viagem. Para ver se algum desses jogadores podem, quem sabe,
serem convocados para a Copa do Mundo de 2014. Ele não descartou o Ronaldinho Gaúcho nessa convocação final para a Copa do Mundo. Mas um outro fato que chamou a atenção vendo a lista dos convocados foi a baixa média de idade. Eu fiz essas contas hoje e gira em torno de 26 anos. Uma seleção ligeiramente jovem e com poucos jogadores com aquela experiência em competições internacionais vestindo a camisa da seleção brasileira. Felipão fala sobre esse assunto e revela não temer a possibilidade dos jogadores sentirem a pressão em um grande evento como a Copa das Confederações. Bem, também na escolha nós nos baseamos de que alguns jogadores dessa seleção de 23, provavelmente 13, 14, 15 jogadores, ainda não jogaram uma competição oficial pela seleção brasileira. E para jogar uma competição oficial como muito importante como o Mundial, eles também têm que receber uma oportunidade de jogar esta Copa das Confederações para que a gente possa analisá-los em confrontos em que valham pontos e que vale um título. Por isso também esses critérios foram observados e nós podemos ter alguma dificuldade na experiência, mas também podemos ganhar e muito com a jovialidade e com a boa vontade e tudo aquilo que sabe que os jovens possuem, aquilo que a gente deseja ter juntamente com os outros jogadores. O detalhe é o seguinte, a questão dos jovens, até o Felipe colocou isso na sua abertura, tudo bem, mas, por exemplo, em 1994 levou-se o Ronaldo, que virou fenômeno. Com 17 anos. Com 17 anos, né? E colocou. Pra ganhar a cancha, né? Pra ganhar a cancha. Mas não aconteceu isso com o Neymar, não aconteceu isso com os jogadores jovens dessa seleção. O próprio Kaká em 2002 era bem menino quando foi. Sim, mas agora o Neymar está entrando numa competição internacional, como disse aqui o Felipe e disse o próprio Barata, sem aquela cancha internacional de seleção, tanto que o Neymar não apresentou nada ainda na seleção. E o que eu quero ver, eu torço muito para isso, que ele me parece um garoto muito gente boa, o Neymar, mas ele é um baita de um jogador, mas não tá jogando bem, tá mais preocupado em gravar comercial e cada jogo aparecer com um cabelo diferente. Ele tem que botar na cabeça dele que ele é o craque da seleção brasileira hoje, mas não só na mídia, no campo. Ele não vem mostrando. Alguma coisa, Felipe? Não, né? Um detalhe, Borges, é que eu comentei em cima da questão do jovem. É jovem, mas sem experiência internacional de seleção. De seleção, lógico. Verdade. De seleção. Um detalhe dessa convocação, Borges, são 12 jogadores que jogam na Europa e 11 jogadores que jogam no Brasil, né? Até a Copa de 94, a gente tinha uma base de jogadores que jogavam no Brasil, né? A partir daí, começou essa balança a pender muito forte para os países europeus, né? Os times europeus, né? Até na última Copa de 2010, tivemos pouquíssimos jogadores que jogavam aqui no Brasil. E agora, o futebol brasileiro está se fortalecendo, os times estão se profissionalizando, vários times com patrocinadores fortes, com parcerias fortes, o que possibilita que grandes jogadores permaneçam aqui no futebol brasileiro. É o caso do Fred, é o caso do próprio Neymar. E com isso a gente tem um equilíbrio aí entre jogadores que jogam no Brasil e que jogam na Europa, 12-11. E com um detalhe, esses jogadores que foram convocados, o Fluminense vai pedir que eles só se apresentem no dia 30, que ficariam fora do jogo da Libertadores dia 29. Ou 30. O Cavalieri, o Jean e o Fred. O próprio Filipão falou hoje que não vai ter problema, que a CBF vai liberar os jogadores para esse jogo. Estarão treinando na Urca aqui. E com um detalhe, todos os jogadores convocados ficam fora 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Outro detalhe interessante, o Fluminense foi o time que mais cedeu atletas para essa convocação. 3 jogadores do Fluminense, o Diego Cavalieri, o Jean e o atacante Fred. Mas o Márcio Guedes colocou a preocupação, mas estava de repente preocupado em não tirar o Ronaldinho do Atlético Mineiro, mas tirou 3 do Fluminense. Sim, para fechar a participação do técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, aqui no som do No Mundo da Bola, ele explica essa convocação do Meia Bernard, jogador que vem se destacando vestindo a camisa do Atlético Mineiro, talvez tenha sido a grande surpresa entre os convocados para a Copa das Confederações. Veja bem, o Bernardo, o Fernandinho, já nas 4 convocações que eu fiz, porque não foram 5, foram 5 jogos, mas 4 convocações, o Bernardo em 2 delas estava convocado. Mas infelizmente com a lesão do ombro, quando a gente conversava com o Cuca, com o departamento médico, eles nos diziam, é impossível pela lesão. Então ele já tinha
deveria ter recebido esta oportunidade anteriormente. Como não foi possível, e neste momento é possível, entendendo ser um jogador que usa o lado do campo de uma forma esplêndida, nós optamos por convocá-lo. Então seria a surpresa que vocês estão falando, mas ele já havia sido previamente convocado em 2 oportunidades. Essas então as palavras do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, o Felipão Borges. O Bernard aí convocado, Valdir. Uma grande convocação, fez uma grande justiça esse jogador, que é um jogador maravilhoso, esse Bernard. Gosto muito dele, acho que foi uma convocação merecida. E outra justiça foi esse, que estará conosco agora nesse momento, agradecendo a sua presença, diretamente de Belo Horizonte, conversando conosco, Hever do Atlético Mineiro. Parabéns pela convocação merecida, ao lado do Thiago Silva, do Davi Luiz e do Dante, formando os zagueiros da seleção para a Copa das Confederações. Boa noite para você, obrigado, Hever. Boa noite, eu que agradeço estar participando com vocês aí. Grande Hever, grande zagueiro, e fazendo um senhor campeonato estadual mineiro e fazendo também a Taça Libertadores. Sem dúvida alguma, hoje é o melhor zagueiro de atividade no futebol brasileiro. Gostaria muito de vê-lo com a Preta e Branca, mas daqui do Rio, com a Alvinegra aqui do Rio, mas torço por ele, porque Preta e Branco também lá no Atlético Mineiro. Ô Hever, o que você acredita esse bom momento do Atlético Mineiro? O trabalho do Cuca, e esse, evidentemente que a convocação para você já era uma coisa praticamente consumada, que todos nós aqui apostávamos na sua convocação. O que você acredita esse bom momento do Atlético Mineiro? Olha, eu acho que o presidente foi muito feliz de conseguir manter o grupo, já que o ano de 2012 foi um ano quase que perfeito, né? Só faltou o título para consagrar aí a perfeição do que nós criamos no 2012. Então, creio que esse foi o grande ponto forte, principalmente do presidente. O Felipe Deschamps faz a pergunta para o Hever, zagueiro do Atlético Mineiro, convocado hoje pelo Filipão para a Copa das Confederações. Boa noite, Hever. Prazer falar com você. Parabéns pela convocação. Você que vai estar ao lado de 3 zagueiraços, né, que jogam no futebol europeu. Tanto o Thiago Silva, como o Dante, como o Davi Luiz. Eu imagino que você deva estar muito feliz com essa convocação, mas eu quero saber, aí, inevitável lhe perguntar, como é que está no Atlético Mineiro o clima aí em relação ao Bernard, né, muito feliz também com a convocação, e também em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Como é que estão esses 2 jogadores? Você chegou a falar com eles hoje, Hever? Ainda não. Hoje de manhã estivemos de folga, à tarde também, então amanhã que eu vou ter esse contato com eles, mas fiquei muito feliz com a convocação do Bernardo. É um menino que vem fazendo muita diferença aqui para nós no Atlético, de todo o merecimento essa convocação dele. Tenho certeza que é um garoto que tem um futuro brilhante aí pela frente, está apenas começando no futebol e já vem fazendo essa maravilha, né, essa pintura que vem fazendo no Atlético. E pelo lado do Ronaldo, fico chateado por ele não estar presente. É um jogador que está voltando, aquele velho Ronaldo, vem fazendo belas partidas, então fica um pouco triste, mas o Ronaldo é um cara já experiente, sabe lidar com isso. Espero que isso não possa influenciar no rendimento dele, principalmente nos próximos jogos, que são jogos decisivos para nós aqui no Atlético. O repórter Thiago Barato faz a pergunta ao Hever, zagueiro da seleção brasileira para a Copa das Confederações. Boa noite, Hever, um prazer estar falando contigo. Eu queria que você falasse com relação a essa chance na Copa das Confederações. Como é que você está encarando essa oportunidade? Talvez a chance de ouro para se garantir já na Copa do Mundo com um bom desempenho. Você que vem tendo excelentes atuações com a camisa do Atlético Mineiro, você entende dessa forma? É oportunidade de ouro para você buscar o seu espaço junto a, quem sabe, até a equipe titular da seleção brasileira, Hever? Boa noite. Fico feliz de estar sendo convocado. Sei que no futebol um ano é muita coisa, então primeiramente é pensar nessa Copa das Confederações. A partir do momento que ter a oportunidade de poder jogar, tentar agarrar essa oportunidade para confundir ainda mais a cabeça do Felipão, sabendo também que o Thiago e o Davi são jogadores que estão muito à frente, são francos favoritos à titularidade na seleção, mas vou procurar, como procurei estar nessa Copa das Confederações, vou procurar confundir ainda mais o treinador para que possa ter essa oportunidade e que eu possa
agarrá-las como conseguir agarrar para a Copa das Confederações. Ô Hever, só para encerrar com você, agradecendo sua presença aqui no microfone da Nacional, no programa No Mundo da Bola, a questão é o seguinte: como é que você vê em termos de Japão, México e Itália? Qual é o adversário mais difícil para o Brasil na primeira fase da Copa das Confederações? É uma chave muito forte, né? O futebol mundial está tendo um equilíbrio muito grande. Antigamente você iria jogar Brasil e Japão, você poderia dizer que o Brasil iria ganhar, poderia até golear. Então, hoje em dia o futebol está muito parelho, hoje em dia a camisa já não tem mais aquela força como antigamente. Então, nós temos atenção, principalmente a equipe da Itália, que pode nos trazer grandes problemas também. Grande histórico, seu Hever. Você começou no Grêmio Porto Alegrense, você começou em que clube? Eu comecei no Paulista de Jundiaí, cheguei no Paulista de Jundiaí em 2003, com 18 anos, saí em 2007 e depois fui para o Grêmio em 2008. Você foi campeão da Copa do Brasil, então, em 2005? Fui campeão da Copa do Brasil, o nosso treinador era o Wagner Mancini. Wagner Mancini, eu fiz isso. Tivemos lá em Jundiaí no jogo com o Botafogo e depois naquele primeiro jogo contra o Fluminense. E você tem uma vantagem que você joga para os dois lados da zaga, isso facilita, né, Hever? Eu tenho, posso dizer que uma certa facilidade de poder atuar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas procurar trabalhar, se a oportunidade aparecer, independente do lado direito e do lado esquerdo, poder agarrar essa oportunidade. Hever, obrigado pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola, parabéns pela convocação e seja feliz aí no Atlético Mineiro, você vem fazendo excelente Taça Libertadores da América e com certeza vem aí o Campeonato Brasileiro também, a Copa das Confederações. Um abraço. Um abraço, eu que agradeço estar podendo participar com vocês e assim que precisar estarei à disposição. Valeu, tá aí o Hever, zagueiro que foi convocado ao lado do Thiago Silva e do Davi Luiz e do Dante, do Bayern de Munique, também convocados zagueiros pelo Filipão, hoje no Hotel Sofitel, aqui no Posto 6, em Copacabana. E o outro que foi convocado foi o Jefferson, que falou hoje, lá no treinamento do Botafogo, afirmando que a manutenção da regularidade foi fundamental para a sua convocação para essa competição. Mas eu acho que não é só o trabalho desse ano, né? Graças a Deus a gente já vem aí uns 3 anos consecutivos aí, mantendo uma boa regularidade e a gente está sendo coroado aí mais uma vez com uma convocação importante na minha carreira, né, no meu currículo. Até agora a ficha não caiu, né, a gente fica meio anestesiado, mas estou muito feliz, muito contente, estou animado realmente para poder fazer o meu melhor e ser conhecido ali na seleção. A vaga ela tá em aberta, né, e eu vou dar o meu máximo para que eu possa realmente tá jogando, que é o objetivo de todo jogador aí. Ô Valdir Luiz, Jefferson, dá para garantir a vaga de titular ou a do Júlio César já está carimbado? Não, eu acho que tem uma dúvida, porque o Diego Cavalieri também está muito bem. Olha, com todo o respeito que eu tenho ao Júlio César, com esse no início de carreira dele no Flamengo, eu acho que hoje, dos três, o momento do Diego Cavalieri e do Jefferson é melhor, mas ele tem a seu favor o histórico da experiência internacional. 8h42, outro que falou também, convocado hoje pelo Filipão, no Fluminense, no treinamento do Tricolor, foi o atacante Fred, que fala da importância de disputar a sua primeira Copa das Confederações. Para mim e para o grupo inteiro é uma chance de fazer um bom trabalho, de conquistar um título importante com a camisa da seleção, jogando aqui no Brasil, que vai ser muito especial, e um momento bom para a gente, né? Chegando perto aí também do Mundial, então seria muito bom para a gente deixar uma ótima impressão, e a única coisa que a gente pede é que o povo brasileiro inteiro nos dê força, nos dê apoio, que nós precisamos dessa torcida, né? A força deles aqui dentro de casa vai ser importante pra gente e nós vamos com tudo aí, né? Trabalhando muito forte para chegar bem, né? Para buscar esse título. Tá aí então, outro grande convocado, o Fred. O Fred me preocupa a questão das contusões. É verdade, eu tô com você. Não sei, o que você acha, Felipe? Eu também porque acho, pode pintar até lá, o Fred não tá bem. Aquela panturrilha dele que é o problema. Pode pintar lá o Leandro Damião aí. As contusões realmente do Fred são preocupantes, mas Ele tem que se cuidar. Mas eu acho que é ponto pacífico, ponto comum, consenso geral, enfim, tudo, que ele é o melhor camisa 9 em atividade no futebol brasileiro. Não tem outro, eu acho que
correta a convocação dele e deve ser o titular ao lado do Neymar, à frente do comando do ataque da seleção brasileira. O Leandro Damião é o reserva imediato dele, até porque tem características muito semelhantes ao do jogador do Fluminense. Eu concordo com o Felipe, eu concordo também com você, né? Fica em cima do muro, não. Concordo com o Felipe que tecnicamente ele é maravilhoso, mas ele tem um problema, e nós vimos o jogo quarta-feira, nós estamos fazendo o jogo, eu até comentei com você em off, falei, olha, ele pediu para sair, o problema dele é panturrilha, e ninguém me tira da cabeça, isso é uma opinião minha, que ele forçou uma barra para jogar quarta-feira, para poder ser convocado. Se ele não jogasse quarta-feira, ele estava fora da convocação. Decisivo, né? Foi decisivo. Fez o gol que acabou tranquilizando o Fluminense. 8h44, o Flamengo acaba de perder a primeira partida da semifinal por São José, em São José dos Campos. 17 segundos. Né? 17 segundos. 78-71. Acho muito difícil. Já perdeu. Nosso pezinho já está na linha conosco. 78-71, a torcida do São José já faz a festa no seu ginásio em São José dos Campos, forçando a quarta partida, pelo menos. Teremos 2 partidas aqui no Rio, no HSBC da Arena, que acontece na sexta-feira às 9 da noite e no domingo às 8 da noite. Mas força a terceira partida para terça-feira, lá mesmo em São José dos Campos. Está terminando mais um ponto, 79-71. Meu querido Eduardo Pezinho. Meu querido Eduardo Garrido, Pezinho, né? É a questão justamente do time do Flamengo. O que houve com o Flamengo nessa derrota aí para o São José? Borges, o Flamengo se portou. Boa noite, amigos da Rádio Nacional. Boa noite, ouvintes do basquetebol. Borges, o Flamengo se portou muito bem até o início do quarto, numa mudança de postura da defesa de São José, que passou a marcar a zona. O Flamengo errou 3 arremessos consecutivos e São José conseguiu finalizar no ataque 3 bolas de 3 seguidas. A diferença do jogo, que estava 2 pontos, passou a ser de 7 pontos para o São José. E no finalzinho do jogo muito equilibrado, o São José botou o Flamengo no jogo de novo. O Fulvio fez uma falta de ataque, o americano perdeu uma posse de bola e o Flamengo, no lance livre do Duda, encostou. No erro de posicionamento, na marcação-pressão, faltando 50 segundos, o time do Flamengo deixou o jogador do São José livre e eles passaram de novo para 5 pontos. Nesse nível de basquete, Borges, faltando 50 segundos, 5 pontos, o Flamengo teve que correr atrás de uma vantagem que não poderia estar de 5 pontos, faltando apenas 40 segundos para terminar o jogo. Meu querido Garrido, um abraço. Sexta-feira ao lado do Mazela, domingo também ao lado do Mazela. É um show de Mazela e você, hein? Um abraço para você. Sexta-feira o jogo promete, 2 equipes que jogaram muito bem esse primeiro jogo, e a torcida do Flamengo pedindo a presença maciça lá na Arena da SBC. Borges, um bom trabalho para vocês. Um abraço então. Ele que é o nosso comentarista, convidado aqui para os jogos da NBB do basquete. 8h46, a gente volta já aqui no Mundo da Bola. No Mundo da Bola, esporte. No mundo da bola, esporte. No mundo da bola. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Dizem que o Brasil não é mais o país do futuro, que ele já é uma realidade. Mas a realidade é que mais de 4 mil mulheres ainda são assassinadas anualmente no país. A realidade é que a população negra tem quase 3 vezes mais risco de morrer assassinada. E que cada morte de um jovem branco equivale à morte de mais de 100 jovens negros. A realidade é que homossexuais ainda são espancados nas ruas e que nossos idosos são tratados como um fardo. A realidade é que a vida ainda é muito fácil para poucos e extremamente difícil para a maioria. A luta em defesa dos direitos de quem não tem voz é fundamental para construirmos uma sociedade justa. No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência. Uma campanha do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social. Saiba mais em semmovimentonaualiberdade.com.br. Festival de Música das Rádios MEC e Nacional. Verifique a ficha de inscrição, o regulamento, dia, horário e endereço de entrega do material no site www.radios.ebc.com.br/Festival de Música. As inscrições ficam abertas até o dia 21 de junho. Participe! Festival de Música das Rádios MEC e Nacional.
Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No mundo da bola, esporte, esporte. No mundo da bola, esporte, esporte. No mundo da bola, Carlos Borges. Olha aí, então vamos à matéria que foi feita pelo repórter jornalista Álvaro Vilaça, da Rádio Inconfidência, Rádio Pública lá de Belo Horizonte, falando justamente dessa convocação do Filipão, e o Cuca hoje falou lá no CT do Galo, do Atlético Mineiro. Confere a matéria dele. Boa noite, amigos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Hoje o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou a lista dos 23 atletas que irão defender a seleção brasileira na Copa das Confederações. E aqui em Belo Horizonte, a repercussão muito grande, convocações do zagueiro Hever e do meia Bernard, ambos jogadores do Atlético. O Hever, que já tem 8 jogos com a camisa da seleção brasileira, e o Bernard apenas uma partida. E também muita repercussão, muita gente se dizendo surpresa pela não convocação do Ronaldinho Gaúcho, principalmente em função do ótimo momento que ele vem vivendo no Atlético. Os últimos jogos do Ronaldinho, tanto no Campeonato Mineiro quanto na Copa Libertadores da América, e renderam vários prêmios de melhor jogador em campo, destaque na mídia nacional e internacional, mas o Filipão acabou não convocando o Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações. Para a Copa do Mundo, deixou em aberto. Tudo pode acontecer, mas para a Copa das Confederações, Ronaldinho não foi convocado. Técnico Cuca, técnico do Atlético, é nosso convidado aqui na Rádio Nacional para falar justamente sobre esse assunto. Te pegou de surpresa a ausência do Ronaldinho na lista do Filipão, Cuca? Pegou, porque eu estava, como todo torcedor, né, observando ao vivo, e na presença dele pegou de surpresa. Em relação ao Bernard e o Hever, por outro lado, você não vê como surpresas também, né? O Bernard foi uma surpresa para mim, né? O Hever não, já era uma segurança, até pelo que ele fez em cima dos jogos que ele teve a oportunidade de jogar. Ô Cuca, você teme por algum tipo de frustração do Ronaldo pela não convocação, Não. questão de motivação? Não, até porque o Filipão foi bem claro que essa convocação é para a Copa das Confederações, e a Copa do Mundo está em aberto, vai depender muito ainda. Pode surgir novos nomes e velhos nomes, isso aí está em aberto. E o Ronaldo é um cara maduro, experiente. Ele vai fazer mais força ainda do que tem feito para mostrar a qualidade dele. Isso aí a gente tem que entender também. Dentro de campo, você acha que só se fosse um fator extra-campo, mesmo para ele não estar na lista, porque dentro de campo você já colocou as qualidades dele? Não, mas aí tem que perguntar pro Filipão. Eu falei a minha parte aqui, porra. Cada um tem uma ideia, ninguém aqui, se nós for fazer uma seleção, não vai ser unanimidade, vai ter um teu, um meu, um dele, então a gente tem que respeitar. E o tempo vai mostrar se as coisas estão certas ou não. Palavras do técnico Cuca, dando detalhes dos jogadores do Atlético convocados e do Ronaldinho, que ficou de fora da lista do Filipão. De Belo Horizonte, para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, repórter Álvaro Vilaça. Um abraço, boa noite. Boa noite, um abraço ao Álvaro Vilaça, direto de Belo Horizonte. E ainda vamos a Belo Horizonte com o coordenador esportes da Rádio Inconfidência de Minas Gerais. Ela que é a Rádio Inconfidência, que é a rádio também pública, estará conosco na Copa das Confederações e em todas as participações do Brasil. Está sempre conosco o nosso José Augusto Toscano, que vai conversar justamente sobre essa situação. Queria saber como é que está o clima, como é que está. O Toscano já deve ter se movimentado, saído da Rádio Confidência, passado pelas ruas, passa ali pela Afonso Pena, tal, sabendo os detalhes do que o torcedor está falando em Belo Horizonte, dessa não convocação do meio atacante Ronaldinho Gaúcho e da convocação, logicamente, do jogador de meio de campo e atacante Bernard, da equipe do Atlético Mineiro. Boa noite para você, José Augusto Toscano, obrigado pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola. Um abraço, Carlos Borges, Valdir Luiz, Felipe Deschamps e amigos aí da Rádio Nacional, do programa No Mundo da Bola. A expectativa foi um misto, né, de surpresa, uma boa surpresa com a convocação do Bernard e uma decepção muito grande com a não convocação do Ronaldinho. Agora há pouco, me perdoe, me parece que o Valdir Luiz me disse aí
que seleção, o Felipe me perdoe, que seleção é momento. E eu concordo com eles, a essa perspectiva, que nesse momento o Ronaldinho merecia. A torcida do Atlético, de uma maneira geral, muito decepcionada com a não convocação do Ronaldinho. Ronaldinho não apareceu para treinar hoje no CT do Galo, segundo informações da assessoria de imprensa, da assessoria de comunicação do Atlético. Já era uma folga prevista, o que nos causou alguma estranheza, porque o Atlético, afinal de contas, está numa semana decisiva, se reapresentou hoje para o último jogo do Campeonato Mineiro. Ele tem a vantagem, ganhou domingo passado, mas o domingo é que vai ser efetivamente decidido. Então, um misto com relação ao Hever, não todo mundo contava com praticamente certo. Um misto de satisfação com a convocação do Bernard e uma decepção muito grande com a não convocação do Ronaldinho Gaúcho, inclusive por boa parte da torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro deve ter vibrado. Mas isso me lembra Bebeto pelo Botafogo, que toda segunda-feira ele tinha massagem, tinha clínica. Já era acertado, estava acertado que ele tinha um problema no quadril, que inclusive sofreu uma cirurgia. Mas era uma folga mais. Mas eu acho que o Ronaldinho hoje, mesmo sendo jogador experiente, ele sente. Claro que sente. Convocado, e eu concordo quando o Toscano colocou isso aí. Foi eu que falei, Toscano, e volto a repetir. Eu aprendi uma coisa em futebol. Futebol é momento. E o momento do Ronaldinho é maravilhoso. Como o momento do Marcos Rocha, eu não entendi. Você improvisa um volante. Tem o Marcos Rocha, que é um baita do lateral direito. Quer dizer, eu não entendi. Treinador de seleção, amigo, é um negócio complicado. Eles sentam ali. Nada contra o Jean, né, Valdir? Nada contra o Jean. Jogador, mas pro meio. Mas claro. Tá na lateral? Claro, no Fluminense. Inclusive, eu tenho feito vários jogos no Fluminense. Esse ano do Jean não está sendo tão bom como foi no passado, hein? Verdade. A minha preocupação é a seguinte, entenda bem, não estou dizendo aqui que a torcida vai vaiar a seleção brasileira. Claro. Mas vamos imaginar o Brasil chegando às semifinais, que sendo o primeiro do grupo, vai ser em Belo Horizonte, no estado do Mineirão. E naquele momento, perdendo o jogo. Você acha que vai haver uma reação em cima do Felipão em função, logicamente, da ausência do Ronaldinho, não? Com certeza, né? Principalmente o Atlético continuando nessa fase que está, tanto na Libertadores e provavelmente ratificando a conquista do Campeonato Mineiro no próximo domingo. Apesar do Cruzeiro acreditar e tudo mais, mas fazer 3 gols no Atlético hoje é uma situação bastante complicada. Agora, a boca miúda, né? Vocês aí também já divulgaram, aqui em Belo Horizonte está crescendo muito a notícia de que foi por questões disciplinares, todo mundo acompanhou, vocês estiveram aqui, viram que ele chegou atrasado naquele amistoso contra o Chile. E há uma informação que a gente está tentando apurar, que além de tudo ainda houve um outro ato de indisciplina já no hotel. E que isso para o Filipão pesou muito. Basta lembrar, em 2002, que ele deixou de levar o Romário. A gente sabe como é que é a cabeça do Filipão para essas coisas, né? Então, assim, realmente um misto de muita decepção. E aqui a brincadeira que está correndo agora, o torcedor do Cruzeiro sabe que precisa vencer o Atlético por 3 gols de diferença domingo para garantir o título mineiro. A turma está fazendo uma campanha aqui, o seguinte: Ronaldinho, viu, não adiantou nada você jogar bola, treinar, você não está na seleção. Vai para a Esbórnia, para de treinar, porque o que vale é isso, entendeu? Brincadeiras à parte do torcedor cruzeirense, sabedor que hoje o momento do maior adversário é infinitamente melhor que o time que está crescendo, mas o Atlético já é um time, já é uma realidade. Tem o caso da indisciplina aí também, da demora, da falta de algum tempo, chegando atrasado, o Ronaldinho. Tem o Ramírez também, que chegou atrasado também, e acabou entrando nessa também. De repente o Filipão... Não gosta de atraso. Houve o negócio do Romário, teve o negócio da Aeromoça lá no Uruguai. Não gosta de atraso. Não gosta de atraso. Pô, se ele trabalhasse com algumas pessoas que eu conheço, isso é complicado. Nós estamos em cima da hora... O saudoso João Saldanha, mas eu não quero o cara pra casar com Eu não quero o Ronaldinho pra ser meu genro. Se quiser vir Botafogo, tá ótimo. Nós estamos em cima da hora.
20h58, o Felipe tem uma colocação aqui pro Toscano. Boa noite, Toscano, tudo bem? Um abraço, Felipe. Um abraço, Toscano. Vamos trabalhar com hipóteses aqui. O Cuca hoje, eu acho com justiça, né, tido e havido como o melhor treinador do futebol brasileiro, vem fazendo o Atlético Mineiro jogar um futebol que está encantando a todos nós. Vamos imaginar que o Filipão perca a Copa das Confederações. O Atlético Mineiro vença o Campeonato Mineiro e um mês depois do final da Copa das Confederações, vença a Taça Libertadores da América. Você acha que ele tem chance de assumir a seleção? Faltando um ano para a Copa do Mundo? Acredito que não, até porque o turco, né, como a gente carinhosamente chama aqui o Alexandre Calil, se isso acontecer, ele não vai abrir mão do Cuca para o Mundial do final do ano, né, porque o Atlético foi campeão da Libertadores. E não me parece que o José Maria Marim e a turma da CBF seja tão ousada a esse ponto. Gostaria muito, sabe, Felipe? Porque eu acho que o Cuca é um treinador que vem amadurecendo e muito, mas acho pouco provável. Ô Toscano, obrigado pela sua presença. A Rádio Eu Confidência. agradeço, companheiro. Um abraço à Rádio Confidência conosco aí, Rádio Pública da Rádio Confidência, grande Rádio Confidência de Belo Horizonte, conosco também na Copa das Confederações. Um abraço, Toscano. Já foi, né? 8h59, um abraço, Valtinho. Um abraço, Bode, até amanhã, vamos juntos, hein? Vamos juntos. Vamos lá pra Juiz de Fora. Juiz de Fora, Flamengo e Campinense. Comer um torresmo. Mas torresmo aumenta a pressão, cuidado. Tutuzinho é bom. O cara mandou tomar um dreia porque vai estar frio, uns 10, 8 É verdade, vai estar frio amanhã, um abraço. Ou ficar agasalhado. Cuidado de não casar. Um abraço, Borges, boa viagem pra vocês amanhã, até Juiz de Fora. Boa viagem pra você, Barato. Valeu, Borges, grande abraço pra você e pros ouvintes do Mundo da Bola. Vem o Nacional Informa, a gente volta amanhã lá direto do Estádio Municipal, a radialista Mário Helênio, lá no Estádio Municipal de Juiz de Fora, para o No Mundo da Bola e depois na sequência o jogo Flamengo e Campinense. Um abraço, tchau. Posso morrer no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola. 9 horas em